Paz do Senhor, crianças, e aí, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem. E eu torno a falar, muitas saudades de vocês. Sei que vocês também estão com saudades da tia Margarete, mas logo, logo a gente vai estar junto, tá bom? E hoje a gente vai para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de número 8. Todo mundo já está com a revista na mão, a nossa revista dos juniores, a Bíblia na mão, todo mundo. A nossa lição é a de número 8, que o título nos diz bem assim, olha qual é o título de hoje da nossa lição. A igreja, um lugar onde se fala a verdade. Gente, a história de hoje está muito boa. A lição bíblica hoje, a gente vai aprender muito, então olha, presta bem atenção. E como a gente faz toda semana, para a gente começar a nossa aula, o que a gente vai fazer? Vamos chamar, olha, mamãe, vamos chamar também o papai para a gente aprender junto a palavra de Deus. Todo mundo sentadinho aí no sofá, assistindo com a tia Margarete, com a Bíblia na mão, a revista na mão, papai, mamãe, todo mundo. E a gente também não vai esquecer, sabe de quem? A gente não vai esquecer de chamar quem? A vovó e o vovô. E a vovó e o vovô, como que a gente vai fazer? Vai ligar para a vovó e o vovô, falar, vovó e vovô, vai lá no canal da tia Margarete, no YouTube, clica lá naquele sininho, ativa o sininho e vamos ficar todo mundo conectado com a palavra de Deus, a família toda unida para aprender a palavra de Deus. Olha, a gente vai para o nosso memorizando, todo mundo abrindo a revista, a Bíblia. O nosso memorizando está no livro de João. Todo mundo pegando aí a sua revista, a sua Bíblia. Olha, todo mundo de Bíblia na mão para a gente aprender a palavra de Deus. Não podemos esquecer. A Bíblia é a palavra de Deus. E com a Bíblia nós aprendemos tudo que precisamos saber. Não é verdade? Então vamos todo mundo? Todo mundo abriu aí no livro de João, capítulo 14 e o verso 6. Olha o que diz nesse versículo. É o memorizando, tá? A tia vai ler do jeitinho que tá na revista aqui, porque tá igual a revista de vocês, para vocês entenderem melhor. Olha o que tá escrito em João 14, capítulo 14 e o verso 6. Todo mundo tá lembrado, né? João faz parte dos evangelhos, do Novo Testamento, né? Então tá. Abriu? Beleza, então vamos ler. Olha, o que tá dizendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Vou ler mais uma vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Sabe quem disse essas palavras? Foi Jesus. Jesus disse aqui 3 coisas que a tia já está observando aqui, ó. Que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele ainda diz o seguinte, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Vamos entender melhor esse versículo? Olha, sabemos que o tema de hoje, da nossa lição, está falando que a igreja é um lugar onde se fala a verdade. Ao contrário de verdade é o que? A mentira. Então vamos entender mais um pouquinho sobre esse versículo e sobre o nosso tema? Então tá. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por ele. Vamos entender. Vamos entender um pouco sobre Deus. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou o céu, criou o sol, a lua, as estrelas, o mar. Deus criou todas as coisas. E Deus criou também eu e você. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deixa eu ficar aqui um pouquinho perto, só para vocês entenderem aqui melhor. Quem lembra do primeiro homem? Quem lembra Adão? E da primeira mulher? Eva. Deus criou Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E a Bíblia diz que Deus falava com Adão, Deus tinha uma aliança com Adão e Eva, porque Deus amou muito aquilo que ele fez, a criação. A Bíblia diz que Deus amou ter criado o homem. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Deus conversava com Adão. Olha a amizade. Só. E olha para você ver a aliança que Deus tinha com Adão e Eva. Colocou eles num jardim, no paraíso, uma coisa mais linda, no jardim do Éden. E lá eles tinham tudo. Só que Deus deu uma ordem para eles. Uma única ordem. Deus falou assim, olha, para que eles obedecessem, não comessem de uma única árvore que estava no meio, no centro daquele jardim. Só dessa árvore que eles não poderiam comer.
Mas a Bíblia diz que Adão e Eva desobedeceu a ordem de Deus, quebrou as leis de Deus e a aliança foi quebrada. Eles desobedeceram. O pecado nos afasta de Deus. E Adão e Eva agora afastados de Deus por causa do pecado. Adão e Eva afastou de Deus por causa do pecado. Eles desobedeceram a lei de Deus. E agora? Agora, todo mundo ficou afastado de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Porque o pecado, olha aqui, deixa eu te explicar para vocês aqui. Aqui, Deus, o homem, eles estavam unidos. Deus criou o homem para que ficasse próximo dele. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Deus quer que o homem fique próximo, junto com ele, que fala com ele. Só que o pecado entrou através de Adão e Eva e agora o pecado afastou o homem de Deus. Agora olha aqui. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E a Bíblia diz que o pecado afastou o homem de Deus. Agora olha aqui, o homem afastado de Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia que nós lemos aqui em João 14,6 diz que o quê? Que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até Deus a não ser por Jesus. E a Bíblia nos diz que Deus nos ama tanto, de uma maneira tão grande, e Deus não deseja ficar afastado da gente. Deus deseja que ficamos próximos dele. Deus quer que eu e você ficamos próximos dele, íntimos dele. Deus quer ser nosso amigo. E o que Deus fez? Deus não aceitou, não. Deus, quando ele viu que o homem estava separado dele, Deus enviou seu filho, Jesus. Olha aqui, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, a verdade, veio a este mundo, pagou um preço muito caro. Sabe para quê? Para nos libertar do pecado, nos limpar da condenação, da morte e nos ligar de novo a Deus. Jesus é uma ponte que nos liga de novo a Deus através de Jesus. Através da morte de Jesus na cruz, agora nós temos de novo comunhão com Deus. Olha que interessante, que coisa mais linda. E foi através de quê? Da morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém aproxima de Deus através que não seja por Jesus. Tem que ser através de Jesus. E agora o homem ligado de novo a Deus. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o que nos distancia de Deus é o pecado. E o pecado é a mentira. E às vezes é tão fácil falar uma mentira, não é verdade? Às vezes as pessoas perguntam algo pra gente e às vezes a gente fala uma mentira assim, sem nem perceber, já fala uma mentira. E tá errado. A mentira é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Olha o que Jesus fala da mentira. Jesus falou, quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou para os seus filhos, falou para eles, para os judeus, o seguinte, falou assim, olha, vocês falam de santidade, mas vocês não são santos. Vocês falam da verdade, mas vocês não vivem a verdade. Vocês vivem a mentira. E vocês que falam mentira são filhos do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Nós não podemos falar mentira. Jesus falou com aquele povo que eles estavam falando mentira e eles eram filhos do diabo, porque Jesus não agrada da mentira. Temos que ser verdadeiros. Vocês já repararam? Quando tem uma pessoa que fala mentira, ninguém gosta daquela pessoa. As pessoas não acreditam. E quem fala mentira vive sempre com peso, sabe como? Fica sempre assim desconfiado, com medo de alguém descobrir que ele está mentindo. Fica carregando aquele peso. Não vale a pena falar mentira, vale a pena ser verdadeiro. A Bíblia nos ensina a ser verdadeiro. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres para falar a verdade. Nós que conhecemos Jesus, nós somos livres. E Jesus, ele condena a mentira. De maneira nenhuma não podemos mentir. Temos que falar sempre a verdade. Mesmo que quando acontece alguma coisa que a gente está com medo de falar com a nossa mamãe ou com o nosso papai, quebrou alguma coisa, às vezes quebrou um copo ou uma vasilha, alguma coisa da nossa mãe. E agora, como que a gente vai falar? Fala a verdade.
fala sempre a verdade. Olha, outro texto que a Bíblia da nossa lição de hoje está no livro de Efésios. Vamos abrir a nossa Bíblia? Está em Efésios 4, do 24 ao 25. Olha o que está dizendo. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, crendo no sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele morreu pelos nossos pecados, nós pedimos perdão para ele, agora nós somos uma nova criatura, vivemos a verdade. A verdade de Deus tem que estar em nós, de maneira nenhuma mentir. A gente tem que ficar muito esperto, criança, sabe para quê? Porque o inimigo, ele às vezes tenta pra gente mentir, mas a gente não deve mentir, deve sempre falar a verdade. Olha, vamos lembrar do sinal de trânsito. O sinal de trânsito, quando vê uma mentira, a gente tem que fazer, ó, dá vontade de mentir, a gente, ó, parar, pensar, olha, com atenção e lembrar de seguir Jesus, falando a verdade. Porque Jesus é a verdade, ele é o caminho e a verdade. Então, não esqueça, quando dá vontade de mentir, não minta, fala a verdade. Mesmo que é difícil, vale a pena falar a verdade. E a gente vai entender mais sobre a verdade. A tia quer contar uma história para vocês aqui, para servir de reflexão sobre a verdade. Então eu quero que todo mundo preste bastante atenção nessa história. É de dois irmãos. Olha para você ver o que a mentira faz. A mentira dá um prejuízo muito grande. A mentira faz a pessoa ficar preso em situação, é um fardo. Olha, eu vou contar a história para vocês aqui, não é uma história bíblica não, é uma reflexão. A tia já até contou uma vez na igreja, mas a tia vai contar de novo, para quem não ouviu. É a história do Vitor e da Clara. Vitor e Clara eram dois irmãos. E nas férias, Vitor e Clara, todas as férias, quando chegava no mês de julho, que tinha férias em outubro, em janeiro, eles iam para a casa da avó deles. Eles amavam a casa da avó deles. Era uma chácara. E lá tinha pássaros, tinha animais. E quando chegava lá, a avó deles falava assim, olha, Vitor, a sua responsabilidade é dar milho para as galinhas. E a responsabilidade de Clara era lavar as vasilhas. Depois pode brincar. E todo dia a mesma coisa. Quando foi um dia, Vitor brincando no quintal, pegou aquele badoque, tem gente que fala badoque, tem gente que fala estilingue. Pegou o seu estilingue, jogando pedrinha pro alto, pra lá, pra cá, acertou bem no ganso da avó dele, um ganso que a avó dele gostava demais, e matou aquele ganso, sem querer. Gente, ele olha para um lado, olha para o outro, e em vez de contar para a avó dele, enterrou o ganso atrás da casa. Mas sabe quem viu ele fazendo isso? A sua irmã Clara. E quando ela viu ele fazendo isso, agora ela começou. Vitor, vai lavar as vasilhas. Eu não, as vasilhas é sua responsabilidade. Ela, eu sei um segredo. Ele correu com medo e foi lavar as vasilhas. E ele estava preso naquela mentira. Se ele tivesse falado a verdade para a avó dele, ele não teria que ter levado aquelas vasilhas. E ela fez errado. Olha o que ela fez. E ele lavando a vasilha. E a avó dele achando estranho. Quando ele ia brincar, ela, Vitor, lavar as vasilhas. Gente, Vitor lavava as vasilhas, secava as vasilhas. E Clara sempre chantageando ele. Olha que coisa feia. O pecado, a mentira nos aprisiona. E a gente cada vez mais fica preso. Gente, quando foi um dia, já não estava aguentando, ele chega perto da avó dele e fala, vovó, eu quero conversar com você. Ela, pode falar, meu filho. Vovó, sabe aquele ganso seu? Eu matei sem querer. Ela falou assim, meu filho, eu sei. Vovó, você já sabia já. Eu estava esperando você confessar. E ela falou, olha meu filho, vale a pena falar sempre a verdade. Vovó, você me perdoa? Perdoo. Só que eu vou te falar, não mente mais. O que você fez foi muito feio. E olha, por causa disso, você ficou na mão da sua irmã. E agora eu vou conversar com sua irmã também. Porque o que ela fez foi muito errado. Ela não poderia ficar fazendo isso com você. Te chantageando de maneira nenhuma. Olha, meu filho. E ela falou para ele, Jesus
quando ele veio aqui, que ele morreu pelos nossos pecados, ele nos libertou de toda culpa, de toda condenação da morte. Nós não podemos aceitar fardo nenhum de Satanás. De maneira nenhuma, sempre temos que falar a verdade, porque a verdade nos deixa livre, a verdade nos deixa leve. Ah, quando a Clara chegou perto dele, Vitor, vai lavar as vasilhas. Ele, eu não vou lavar mais não. Aí ela, eu sei um segredo. Ele, pois é, a minha avó também já sabe, porque eu já contei pra ela. Clara ficou toda sem graça e com medo. Olha, Clara, e agora a vovó vai conversar com você. E a vovó dela chamou ela, conversou com os dois. E ela agora decidiu não fazer mais isso. Pediu perdão pra ele, sabe por quê? Porque a mentira não é um bom caminho. A gente deve falar sempre a verdade. Quando há vontade de mentir, vir alguma coisa, a gente, sai pra lá, mentira. Eu só falo a verdade. Quebrou um copo, mamãe, eu quebrei, foi sem querer. Sumiu alguma coisa, mamãe, eu esqueci na escola, sumiu. Sempre fala a verdade, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus falam a verdade. E quem fala mentira, Jesus falou, é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Você quer ser chamado filho do diabo? Não. Nós somos filhos de Deus, porque nós somos livres, porque Jesus já nos libertou na cruz do Calvário. Quando ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nós somos livres. Livre de toda condenação. Então, meus amores, não esqueça, fale sempre a verdade, porque a verdade vos libertará. E a lição de hoje é essa lição. A lição nos ensina o seguinte, uma lição pequena, mas grande na profundidade, não é verdade? Que nos ensina o quê? A igreja é o lugar onde fala a verdade. E a igreja? A igreja é um templo. A igreja é nós também. É aquele templo que a gente congrega, não é só um espaço físico que a gente está ali. Mas a igreja é eu e você. Você faz parte da igreja. Cada um de nós, você lembra da lição passada? Cada um de nós somos membros de um corpo, de uma igreja. E quando um membro desse mente, todo o corpo fica prejudicado. Então não podemos mentir. Quando a gente mente, o outro irmão fica prejudicado. Quando a gente mente, o grupo nosso ali fica prejudicado. Então não podemos mentir. Temos que sempre falar a verdade. Somos a igreja de Cristo, eu e você. E Deus habita em nós. A Bíblia fala que nós somos a casa de Deus. E em nós ele veio morar. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, deve a Deus agradar. Então temos que agradar ao Senhor falando a verdade. Amém? Olha, você viu os textos que a tia leu hoje aqui? Você vai ler lá em sua casa. Você pega a sua revista, você vai abrir lá em João 14, versículo 6, em Efésios 4, 24 e 25, estudar, fazer o exercício. E aqui nós aprendemos com Jesus, né? Que ele falou para o povo dele lá, que eles eram mentirosos. Por quê? Porque eles falavam uma coisa que não faziam. Eles falavam que era santo, não era. Eles falavam que era bondoso, não era. Eles falavam que era verdadeiro, mas eles falavam mentira. E Jesus chamou eles de quê? Filho do diabo. Então nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque somos nascidos em Cristo Jesus e falamos a verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês. A tia não orou no começo, a tia vai orar agora. Mas antes da tia orar, a gente vai fazer aquela chamadinha rapidinho pra gente orar. Hoje a tia deu uma mudadinha na história, não foi? Vamos orar no final e vamos fazer a chamada. Olha, vamos lá? Alice, Amanda, a Cássia, André, Cecília, Esther, Gustavo, Jonathan, Miguel, Melissa, Mateus, Moisés, Marcos, Maria Carla, Manu, Nicolas, Rui Mazinho, Rebeca, Sofia, Samuel de Portugal, Vívia, Rebeca, Ana Lara, Ana Carla, Ana Luísa da Suíça. Um beijo no coração de vocês, um abraço. Agora vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Porque a tia não orou ainda, a tia hoje quis orar no final. Vamos orar ao Senhor e falar com Ele, que essa palavra, ela fica no nosso coração e que a gente venha colocar em prática. Colocar em prática é o quê? Falar sempre a verdade. Tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. Então vamos orar, você daí, eu daqui. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor.
Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa palavra que eu aprendi agora, meu Pai. Que essa palavra fique no meu coração, que o Senhor venha me ensinar a pôr em prática, a sempre falar a verdade, ser criança verdadeira, porque os filhos de Deus falam a verdade. A mentira é coisa do diabo, mas nós aprendemos a falar a verdade sempre, mesmo que seja difícil, vamos sempre falar a verdade. Muito obrigado. E eu te peço, tira este mal do mundo, essa doença logo do mundo, pra gente ir pra tua casa, te adorar, abraçar os nossos amiguinhos, rever nossos irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Até a próxima. E não esqueça do nosso bonequinho. Olha, o que tá dizendo aqui? Sai pra lá, mentira. Eu sou filho de Deus. Sai pra lá, mentira. Eu sou filho de Deus. Fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Olha, e não esqueça. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos a verdade de Jesus. Nós temos Jesus no nosso coração. Nós falamos sempre a verdade. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fique com Deus. Semana que vem tem mais.